Vou falar um pouco do meu pai. É muito difícil, às vezes, a gente perdoar. Não é fácil. Mas é necessário você amar e perdoar o seu pai, por quê? Quando você começar a se olhar e ver que você faz parte disso, você vai dizer para você, eu me amo. E eu me perdoo. Perdoar e amar o seu pai, de fato, é você se amar e se perdoar. É você se aceitar, é aceitar que você faz parte. Não é você aceitar o jeito dele ser, concordar, né? Concordar. Não é você concordar com o que ele faz ou com o que ele fala, não. Não é concordância às atitudes, mas é você amá-lo do jeito que ele é. E esse amar o jeito que ele é o mesmo que você se amar, porque você também tem defeitos. Então, o seu amor ao seu pai não está ligado ao que ele fez e nem ao que ele deixou de fazer. Não foi por ele estar presente ou por ele estar ausente. Não é por ele ter sido um bom pai ou um mau pai. Está mais relacionado a você mesmo do que a ele. Quando você se ama e se perdoa, quando você consegue olhar para o seu pai, amar e perdoar ele, você está fazendo isso por você próprio. Isso tem mais a ver com você do que com ele. Porque segundo um outro tipo de terapia, eu acredito, porque ela tem um pouco de base no estudo atual que eu tenho, quanto em outros estudos que eu vi, cursos que eu ainda não fiz, formação que eu ainda não tive, mas que eu desejo fazer. E fala que o pai, ele significa o lado profissional e financeiro nosso. E isso tem base até na Bíblia. Então, você vê o quanto que isso é importante. Você está bem com o seu pai. Não é você concordar, não é você conviver, é você sentir paz no seu coração. E você não pensar mais o seu pai com mágoa, ressentimento do que ele não fez ou do que ele fez de ruim. É você encontrar paz dentro de você. E é o mesmo que você se amar e se perdoar. Porque você faz parte dele e ele faz parte de você. Você é a semente dele. Então, é sobre você. Perdoar o seu pai não é sobre ele, é sobre você. O perdão, ele está relacionado ao bem-estar que você faz a você próprio. Mas, na maioria das vezes, quando não falamos em perdoar, é meio que queremos um ar de vingança ou mostrar algo para o outro. Só que ele vai ficar bem. Ele não está recebendo nenhuma influência e nenhuma energia pela sua falta de perdão. A única pessoa que está sendo prejudicada na falta de perdão é você mesmo. Então, quando você perdoa o outro, não é porque ele merece. Você sempre tem isso em mente. Eu não perdoo ele porque ele merece. Eu perdoo porque eu não mereço ficar nessa dor, nessa angústia, nesse sofrimento. Então é sobre você. Amar e perdoar o seu pai é sobre você, não é sobre ele. O meu pai, ele já me causou muitas dores. O meu pai já fez coisas que nenhum pai devia fazer com uma filha, sabe? Faz pouco tempo e que eu aprendi um pouco sobre o meu alto valor. Porque quando eu tinha 13 anos, meu pai me levou para uma casa de forró. Ele me deu um copo de cerveja e depois ele me ofereceu para um homem que tinha dinheiro. Então, imagina, eu era menina, eu era a princesinha do pai, eu era mais velha, eu sou a mais velha.
E como que meu pai faz aquilo comigo? Quando eu entendi, quando eu passei por todo o meu processo de terapia, e eu vi o quanto eu precisava perdoar o meu pai, para mim foi muito doloroso. Pode ser que você esteja com medo de passar por essa fase, mas não deixe, não tenha medo. Dói muito. Eu confesso para vocês que dói muito. Dói muito você olhar para o seu passado, você olhar para as coisas que o seu pai fez. Mas melhor ainda é quando você perdoa e se livra dessa dor. Isso é a melhor parte. A melhor parte é quando você perdoa e se livra dessa dor. Eu não via o meu pai. Eu descobri que eu não via o meu pai. Eu via minha mãe, eu consegui ver minha mãe nos meus sonhos, nos meus projetos, mas eu nunca via meu pai nos meus sonhos, nos meus projetos. Meu pai veio na minha casa, era como se fosse uma pessoa estranha. Não vou nem dizer uma pessoa comum, um amigo, uma pessoa estranha. Porque um amigo eu sento para tomar café, para almoçar e converso e bato papo. Meu pai não era assim. Hoje em dia é. Mas antigamente, meu pai chegava na minha casa, às vezes eu não queria nem receber meu pai. E ele chegava e ficava às vezes lá fora. Ou chegava e ficava na cozinha. E eu saía para outro lugar. Comia, eu dava comida, eu dava café, eu oferecia. Mas não, a gente não tinha um relacionamento, a gente não parava para conversar. E às vezes eu nem gostava de receber ele na minha casa. Hoje não. Hoje eu recebo meu pai bem. Eu trato ele bem. Sento, como, às vezes puxo conversa com ele, a gente consegue conversar, coisa que a gente não conseguia antes. Eu consigo ver meu pai hoje no meu sonho, nos meus projetos, coisas que eu não fazia antes. E o interessante, eu sempre gosto de servir a minha mãe, sempre gostei. Toda minha vida que minha mãe viesse na minha casa, eu sempre gostava de fazer alguma coisa que ela gostava, de comer. Gostava de servir a minha mãe. Eu nunca gostei de servir o meu pai. E eu lembro que numa situação, o meu pai me pede para poder passar manteiga no pão. E antigamente eu falava, passa o senhor. Não passava. Mas eu senti como aquilo falou assim dentro de mim, passa. E eu passei a manteiga no pão do meu pai. E eu senti uma sensação tão prazerosa que os meus olhos chegaram a se encher d'água. Eu concordo com as coisas que meu pai faz? Não concordo. Porque ele abandonou a gente e ele ainda continua fazendo as mesmas coisas com os atuais filhos dele. Só tem uma menina que ele dá atenção, só. E eu admiro a atenção que ele dá a essa menina. Quanto aos restos, ele age da mesma forma que agiu com a gente. Essa é a coisa que me deixa triste nas atitudes dele. Que eu não aceito. E às vezes eu falo com ele, pai, isso está errado. Mas antigamente eu rejeitava. E hoje eu aprendi a aceitá-lo, amá-lo, perdoá-lo e conversar com ele das coisas que ele tem feito de errado. Que antigamente eu rejeitava por causa das coisas erradas que ele fazia. Então eu aprendi a aceitá-lo, mas eu não concordo com as coisas que ele faz. Então é sobre isso. Perdoar o seu pai, às vezes não é você conviver, mas é você estar em paz com você mesmo. É você, as lembranças, os pensamentos, os sentimentos, não fazer mais parte da sua vida em relação a ele. Às vezes não está externamente, às vezes não está no seu consciente, está no seu inconsciente. E aquilo é uma energia compactada que acaba atrapalhando muitas áreas da sua vida. Então, amar e perdoar o seu pai não é sobre ele, é sobre você mesmo.